Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aquela enfermidade acompanhava aquela mulher por 12 anos. Não foi fácil para ela. Sempre aquele mesmo problema. E interessante que aquele problema fazia com que ela ficasse ritualmente impura. Ela se tornava até mesmo uma pessoa marginalizada. Você pode ler aí no livro de Levítico, no capítulo 15, você vai ver o que causava aquele problema para ela. Não só um problema físico, mas um problema também espiritual, porque ela não poderia estar junto com as pessoas. Não poderia nem trabalhar, vamos dizer assim. Mas aí o que ela fez? A primeira coisa, ela ouviu falar sobre Jesus. Evangelho de Marcos 5, 27, né? Ouvindo falar de Jesus. Então, para que a pessoa possa ir até alguém, né? Ou fazer algo, ela tem que ouvir falar. E qual é o nosso trabalho? É exatamente esse. O teu trabalho é de falar de Jesus para as pessoas. Já imaginou? Uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que estuda com você, precisa de Jesus num momento desse, de pandemia. Ela está atribulada, está com problemas psicológicos, depressão, e você não fala de Jesus Cristo, você sabe que resolve. Aí você tem que falar isso para ela. Então a primeira coisa é isso. É a pessoa ouvir. Ela ouviu falar de Jesus. A segunda, ela tinha a convicção de que se tocasse em Jesus seria curada. Aqui no versículo 28, ó. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela já compreendia isso. Mas aí é que tá. Só compreender uma coisa não resolve. Ah, tá bom. Então eu sei que se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou ser curado. Eu vou ser salvo. Mas já fez isso? Às vezes você já sabe uma coisa que vai resolver. Mas se você não fizer, não vai adiantar nada. Saber a verdade, conhecer a palavra de Deus, não é a mesma coisa que praticar. É ou não é? Então aquela mulher, ela sabia que teria que fazer isso. Mas ela agiu pela sua fé. Então ela não só compreendeu, né, que precisava, mas agiu pela fé. A Bíblia diz, ó, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Então ela fez aquilo que precisava fazer para ser curada, e foi curada, porque ela cria dessa forma. O próprio Jesus falou: meu amigo, você vai viver daquilo que você crê. É a nossa fé. Agora, a fé não é só você falar que tem, mas se você não pratica, a tua fé é morta. Compreendeu? Se eu creio em algo e não pratico, eu estou sendo hipócrita. E se eu falo que tenho fé e não pratico essa fé, nem falo de Jesus para as pessoas, muito mais hipócrita você é. Você está sendo uma pessoa religiosa. Compreendeu? Então, a nossa fé, né? O próprio Jesus falou, né? Ele diz aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 22. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que perdirdes, orando, crede, receber e tê-las-eis. Então, vai depender da nossa fé. Qual é a tua fé? É só uma fé de palavras ou uma fé de atos? A fé sem uma prática, né? Sem uma atitude, é uma fé morta. E no final, ele vai falar para ela, no capítulo 5, do versículo 34 do Evangelho de Marcos: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Você quer a cura? Você quer a salvação? Haja
pela fé. E Deus, Ele vai te curar sim. Um abraço.